Olá, meus princesas e princesas. Eu sou a Carol, sou professora de matemática e na aula de hoje eu vou explicar como calcular a área e o volume de um prisma hexagonal. Então, se você quer saber sobre o assunto, vem com a Carolzinha. Primeiro, por que nós temos esse nome de prisma hexagonal? Sempre o que determina o nome de um prisma é o polígono que forma a sua base, que constitui a sua base. Então, se nós olharmos para esse polígono aqui, nós enxergamos que nós temos um hexágono, e aí por isso que chama prisma hexagonal. Primeira coisa, normalmente nos exercícios de prisma hexagonal, vem lá citando que o meu prisma é um prisma hexagonal regular. E aí eu vou explicar para vocês de onde surge a fórmula do volume e a fórmula da área para vocês entenderem. Não precisa decorar se você tiver um domínio aí de geometria plana, tá? Se você não tem, estuda o tema que vai facilitar muito aí no estudo de geometria espacial. Então, se eu olhar para o hexágono e ele for regular, eu sei que ele vai ser constituído de triângulos, tá? E quem são esses triângulos, ó? Vamos dividir aqui para vocês enxergarem. Sempre quando ele for regular, eu terei triângulos equiláteros. Quantos? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 triângulos equiláteros. Quer dizer um triângulo equilátero? Todos os seus lados são iguais. E aqui é um vacilo dos camaradinhas. Eles usam aquela outra fórmula, base vezes altura dividido por 2. Triângulo equilátero não é essa fórmula, é a seguinte, ó. Isso é para um triângulo, ó. A fórmula da área, né, do triângulo equilátero é o L ao quadrado, raiz de 3, todo mundo sobre 4. Essa é a fórmula para cálculo de um triângulo equilátero, então não erra mais essa bagaça, tá bom? E aí, o que eu vou pensar? Se eu tenho 6 triângulos equiláteros, basta eu multiplicar essa formulinha por 6. Então, a fórmula do meu hexágono é 6 vezes L ao quadrado, raiz de 3, todo mundo sobre 4. Eu posso simplificar isso aqui? Posso, tá? Mas vamos deixar assim mesmo pra gente entender o resto do raciocínio. Vou pensar o seguinte, ó, pra mim calcular o volume de qualquer prisma sempre é a área da base vezes a minha altura. Quem vai ser a altura aqui, ó? Nesse prisma aqui, ó, essa é a minha altura, é o meu H. E a área da base é o valor que eu vou encontrar a partir dessa fórmula aqui de área. Então, o volume será o seguinte: a área da base vezes a altura desse prisma. Quem é a área da base? Vamos substituir aqui, ó. 6 vezes... Como a gente está estudando geometria espacial, a gente não chama mais de L, a gente normalmente chama de A. Então, aqui é meu A. Então, vai ser 6 vezes quem? O L é o meu A ao quadrado, raiz de 3, todo mundo sobre 4. E aí eu poderia simplificar isso daqui, mas vamos deixar assim, porque se, por exemplo, é um valor que já substitui aqui e divide com 4, fica até mais fácil, tá? Mas se vocês quiserem simplificar, ficaria o quê? O quê? 3 sobre 2 e o resto da fórmula. Não esqueça de multiplicar pelo valor do H. Então, essa é a minha fórmula de cálculo de volume. Vamos destacá-la aqui para ficar bem explícito, tá? Entender como que eu chego na fórmula da área. Sempre a área de um prisma, eu preciso somar todas as suas faces, a área de todas as suas faces. Então, esse prisma, ele é constituído por 6 retângulos nas suas laterais e mais 2 bases congruentes, que são os meus hexágonos. Então, a minha área seria o quê, ó? A minha área total desse prisma vai ser 2 vezes a área da base. Então, se eu calcular uma base, eu já multiplico por 2, eu já tenho a área das 2 bases. Mais quem? A área da lateral total, que seria o quê? Os meus retângulos. E aí, eu lembro lá na geometria plana que para calcular a área de um retângulo, basta eu fazer base vezes altura. Já entendi como que eu chego na fórmula da área e na fórmula do volume. Eu vou fazer o passo a passo e depois a gente substitui na fórmula, porque senão fica muito confuso e muita informação na cabeça de vocês de uma vez. Então, para não ficar muito confuso, eu vou calcular a área de uma das bases, tá? Porque ela vai servir tanto para o volume quanto para o cálculo da área. Então, vou calcular a área desse hexágono, tá? Então, ó, a área do meu hexágono vai ser o seguinte, ó, 6 vezes, como a gente tá, né, trabalhando aí
com a geometria espacial, vamos chamar de A mesmo. A ao quadrado, raiz de 3, todo mundo sobre 4. Isso vai ser para a gente achar o valor de uma base. Então, a área do hexágono será o seguinte, ó. 6 vezes o A gente vai chamar aqui, ó, para ficar bem explícito, de 2 centímetros. E a altura a gente vai chamar de 4 centímetros. Então, vai ficar o seguinte, ó. O meu A vale 2, que é o valor que eu tenho aqui da aresta, ao quadrado, raiz de 3, todo mundo sobre 4. E aqui, ó, eu posso entender o seguinte, ó. Se eu ter 2 elevado à segunda, dá 4. Então, eu posso simplificar com esse 4. Só sobrou 6 raiz de 3. Esse é o valor de uma das minhas bases. Eu preciso entender na fórmula do volume. Então, essa parte aqui, ó, é o que eu fiz aqui. Todo esse processo que eu fiz aqui. Então, para calcular o volume, basta eu pegar este valor e multiplicar com a altura. Então, vamos fazer o volume, ó. Volume vai ser o quê, ó? A área da base que a gente calculou, vezes a minha altura. Então, o volume, quanto vale a minha base? Esquecemos de colocar a unidade de medida, né? Aqui, ó, se é centímetros e a área da base, 6 raiz de 3, vezes a minha altura, que é 4. Então, aqui eu multiplico o 6 com 4, 6 vezes 4, 24, raiz de 3. Quando é o volume, a unidade de medida é elevado à minha terceira potência. Então, aqui, ó, eu já calculei a área de uma base, tá muito fácil, ó, porque eu vou substituir aqui nessa fórmula. Eu vou passar para uma outra folha para não ficar muita bagunça aí de informação na cabeça de vocês. Então, eu deixei anotado aqui, ó, como que eu calculo a área total de um prisma hexagonal. Aqui, 2 de arestas, 2 centímetros e 4 centímetros. E o valor que a gente encontrou da área da base de um hexágono, um só, era 6 raiz de 3. Agora a gente vai fazer aqui com essa fórmula da área. A fórmula fala o seguinte, ó. Nós temos aqui a área de uma base, então vou multiplicar por 2 e calcular essa área lateral, que tá bem simples. Então vamos repetir a fórmula para ficar bem claro isso aqui, ó. E a gente vai fixando. A área total vai ser o seguinte, 2 vezes a área da base, mais a minha área lateral total. Então, vamos substituir. A área total vai ser o seguinte, 2 vezes a área da base, que é 6 raiz de 3, que é centímetros quadrados, né? Mais a minha área lateral vai ser o quê? 6 retângulos, então já vou colocar aqui direto. Qual é a área de cada retângulo? Cada um é 2 de base e 4 de altura. Então, são 6 retângulos de 2 por 4. Isso daqui eu tenho que multiplicar primeiro para depois multiplicar por 6. A minha área total vai ser o seguinte, ó. Que eu vou multiplicar 2 vezes 6, 12, raiz de 3. Mais quem? Já vamos multiplicar todo mundo que dá na mesma, né? Eu coloquei entre parênteses aqui só para vocês perceberem que aqui é de cada um dos retângulos. E eu tenho 6 retângulos, mas na multiplicação não vai alterar o valor. Então, vai ficar 2 vezes 4, 8. 8 vezes 6, 48. Já nesse formato a resposta final. Se viesse a raiz de 3 vale tanto, eu extrairia essa raiz, multiplicaria e somaria todo mundo, tá? Agora, nesse formato aqui, eu não posso somar um número com raiz com um número natural. Se vocês gostaram da aula, não esquece de deixar o like e ativar aí o sininho de notificações. Um beijo, até a próxima aula.